Aleluia. Vamos orar, curva a tua cabeça. Presente aí o teu coração agora ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã, ó Pai. Senhor, é um privilégio, Senhor, nós podemos estar reunidos aqui. Senhor, nós queremos render a Ti o nosso coração, render a Ti, Senhor, a Deus, a nossa adoração, ó Pai. Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para ministrar em cada vida, que Teu Espírito Santo, ó Deus, tenha liberdade para ministrar em cada coração, Senhor. Nós nos dispomos ao Espírito Santo nesta hora. Espírito Santo, Senhor, tem liberdade para ministrar, Senhor, segundo a necessidade do coração de cada um, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Nós queremos declarar nesta manhã, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, não por fazer algo para agradar o Senhor, mas para, Senhor, render a Ti a nossa vida em adoração, Senhor, nesta manhã. Então, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, que o Senhor tenha liberdade para ministrar, Senhor, em cada vida, em cada coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor tenha liberdade para falar de acordo, Senhor, ó Pai, com a necessidade de cada coração, Senhor. Pai, nós queremos orar, Senhor, apresentando ao Senhor a nossa família, apresentando a Deus ao Senhor a nossa casa, Senhor. Pai, toda a nossa casa, a nossa família, nós colocamos, Senhor, ó Pai, diante do Senhor nesta hora, declarando sobre a nossa casa provisão, cuidado, cura, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Pai, colocamos diante do Senhor as nossas finanças, os nossos bens, ó Pai, tudo, Senhor, tudo está para servir ao Senhor, ó Pai, não para servir a nós, Senhor, mas tudo que temos é do Senhor, ó Pai. Por isso nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, pelo que temos, porque tudo, Senhor, o que temos, ó Pai, nós temos porque o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem derramado sobre nós o Teu favor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Pai, que nesta manhã, Senhor, ó Deus, sejamos envolvidos, ó Pai, pela presença poderosa do Senhor, ó Pai, e que, Senhor, se há algo de errado em nosso coração, que nesta manhã se renda ao Senhor, ó Pai, toda a iniquidade, transgressão do nosso coração, todo o pecado, Senhor, da nossa vida, Senhor, nós apresentamos ao Senhor, ó Pai, como forma de pedido de perdão nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós pecamos, nós deslizamos, ó Pai, e tudo isso colocamos diante do Senhor, ó Pai, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe se o nosso coração está alinhado com as nossas palavras, e se as nossas palavras estão alinhadas com as nossas ações. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, que nesta manhã o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para ministrar ao coração de cada um, que nesta manhã o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade, Senhor, para falar ao coração de cada pessoa, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, que nesta manhã o Teu Espírito Santo, Senhor, nos envolva, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nesta manhã o Teu Espírito Santo possa, Senhor, ó Deus, ministrar ao nosso espírito, Senhor, porque a Tua palavra diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós nos submetemos à direção do Espírito Santo, nós nos colocamos, Senhor, ó Pai, em submissão à Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Declaramos, Senhor, ó Pai, que a palavra desta manhã, Senhor, trará em nossos corações, ó Pai, alinhamento, Senhor, ainda que seja uma palavra muitas vezes de confronto, Senhor, no confronto há consolo, no confronto há correção, Senhor, e há realinhamento. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que nesta manhã, Senhor, nós possamos, ó Pai, render a Ti a nossa vontade, render a Ti os nossos desejos, render a Ti os nossos sonhos, render a Ti os nossos projetos, render a Ti, Senhor. Não queremos caminhar conforme os nossos próprios passos, não queremos caminhar segundo a nossa própria vontade, Senhor, ainda que tenhamos muitas vontades, Senhor, mas todas elas nós submetemos ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, e que, Senhor, Tu tenhas liberdade, Senhor, para falar conosco. Aleluia.
Amém? Sabe, nós temos dificuldade de orar, né? Eu vejo que eu estou orando, as pessoas estão... E nós queremos que Deus mude. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Nada do que você faz muda Deus. Você pode fazer o que você for, você pode dar o que você quiser dar, você pode bajular o que você quiser bajular. Nada do que você faz muda Deus. Nada. Deus não é volúvel, Deus não se movimenta de acordo com aquilo que nós fazemos. Deus é Deus hoje, sempre e ontem. Ontem, hoje e sempre. Deus é Deus e Ele não se move pelo muito fazer. Tem algumas coisas que nós achamos que se nós fizermos vai mudar o que Deus tem pensado ou o que Deus vai fazer a nosso respeito. Diga assim: o que eu faço não muda Deus. Tudo que eu fizer não muda Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel. E às vezes nós queremos que Deus faça algumas coisas, mas nós temos preguiça de orar. Nós achamos que Deus conhece o nosso pensamento, no sentido de eu penso e Deus faz. Nós precisamos clamar ao Senhor. Quem é casado? Você precisa comunicar dentro da sua casa? Ou quem já foi casado? Ou quem vai se casar, mora com os pais? Há uma comunicação dentro de casa, sim ou não? E uma comunicação saudável estabelece uma vida saudável dentro do lar. Um casal que não se comunica, ele tem um lar descompensado. A minha esposa, ela sabe tudo o que eu penso a respeito das mais diversas áreas da nossa vida conjugal. Se você perguntar para minha esposa o que eu penso a respeito do dinheiro, ela vai te responder, porque eu converso com ela a respeito de dinheiro. Se você perguntar para minha esposa o que eu penso a respeito de obra de Deus e ministério, ela vai te responder, porque nós conversamos muito sobre isso. Se você perguntar para minha esposa o que eu gosto de comer, ela vai saber, porque nós conversamos sobre isso. Se você perguntar para minha esposa o que eu gosto de fazer e quais são os meus hobbies, ela vai te responder, porque nós conversamos sobre isso. Eu não deixo dentro da minha casa nada subentendido. Eu pensei que ela entendeu. Não, eu faço ela entender. Porque nós como casal, nós temos diálogos. E eu falo para ela o que eu gosto e o que eu não gosto. Na área íntima do casal, nós sentamos e conversamos. Você gosta disso? Você não gosta disso? O que você gosta que eu faça? Porque nós somos um casal, e a Bíblia diz que nós somos um, mas não nos movemos por telepatia. Eu pensei que falei, você tinha que saber que eu gostava. Se eu não conversar com a minha esposa, ela não vai saber. Se eu não conversar, não ter um diálogo sincero com ela, eu não vou achar que ela entendeu. Mas a minha esposa me entende só com o olhar. Tem hora que não. Ainda que a intimidade se mova para que isso aconteça. Então nada do que eu faço muda Deus. Eu achei que Deus sabia porque Deus conhece os meus pensamentos. Eu achei que Deus sabia porque Deus conhece o meu coração. Se você não orar, se você não fizer algo para que esse relacionamento se estreite, não tem como. Mas nós precisamos entender que nada do que nós fazemos muda Deus. 2 Samuel no capítulo 12, e eu estava orando agora há pouco a respeito dessa palavra, porque nós vemos muitas pessoas achando que o fazer muda Deus. Eu vou fazer um jejum, eu vou orar, eu vou fazer uma oferta boa, eu vou fazer isso para ver se Deus atende. Nada do que eu faço muda Deus.
O relacionamento que eu tenho com a minha esposa não é pelo que eu faço, é por quem eu sou. Porque o que eu faço é enganoso. Eu falei aqui um tempo atrás, há 3 modos de fazer: tem o puxa-saco, tem o bajulador e tem o servo. O bajulador é aquele que faz algo esperando algo em troca. É aquele que vive elogiando alguém, esperando ser reconhecido, esperando ser colocado numa posição de destaque. Então eu estou toda hora ali porque eu bajulo ele, e essa bajulação vai me render algo. Deus não se move por bajulação. O puxa-saco é aquele que quer se mostrar para todos o melhor. Eu tenho o melhor assento, eu tenho o melhor lugar, então eu vou ficar grudando nele, fazendo tudo que ele quer, porque eu vou ter os melhores lugares. E o servo é aquele que faz sem esperar nada em troca. Eu não faço porque eu tenho que fazer, eu faço porque isso é da minha natureza. Servo é servo e ponto. O servo, ele é servo na igreja, ele é servo no trabalho, ele é servo na rua. E 2 Samuel, no capítulo 12, fala a respeito de Davi. Depois que Davi adultera com Batseba, ela fica grávida. Davi manda matar Urias. E Davi traz Batseba agora para morar com ele. E Batseba está grávida de Davi. E aí o nenê de Batseba nasce. Nenê de Batseba e Davi, fruto do adultério deles. E o nenê nasce com alguns problemas de saúde. E aí Davi vai entrar agora nesse momento. Versículo 2 Samuel 12:15 diz assim: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança ficou doente gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos de sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu com eles. Ao 7º dia a criança morreu, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: que é isto que fizestes? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a, se deitou com ela, e teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Então, fala que o filho de Davi nasceu, mas de uma doença muito grave. Ele morreu, mas durante 7 dias que o menino ficou doente, Davi se trancou no quarto, deitou com a cara no chão, com a cara no pó, e ficou 7 dias deitado ali, chorando, jejuando e orando. E aí os servos de Davi tentam levantar ele, e ele fala: não, eu preciso ficar aqui. Ainda que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, o conceito de Davi nesse momento era o quê? Se eu orar, se eu jejuar, se eu fizer algo, talvez Deus se arrependa do mal que está acontecendo com o meu filho, e Deus cure o meu filho.
Talvez os meus pecados sejam perdoados e o meu filho seja curado. E aí Davi vê os servos cochichando e ele fala: morreu meu filho? Morreu. Então ele se levanta e ele vai tomar um banho, vai comer e volta à vida normal. E é interessante que os servos perguntam para Davi: mas não dá para entender, o seu filho estava doente, você não comeu, agora que ele morreu, que era para você estar chorando, você está bem, o que aconteceu? Davi, nas minhas palavras, no contexto aqui, Davi diz assim: eu achei que o que eu fizesse fosse mudar o coração de Deus, mas tudo o que eu fiz não mudou o que Deus já havia determinado. Eu jejuei, eu orei, eu busquei para ver se Deus mudava o quadro de doença na vida do meu filho, mas o que tinha que acontecer, aconteceu. Ou seja, nada do que eu fiz mudou Deus, nada do que eu fiz mudou o coração de Deus. Deus estava determinado em cumprir aquilo que Ele já havia falado que ia fazer. Deus continuou naquilo que Ele havia já pré-determinado no nascimento dessa criança. Essa criança era o fruto de um pecado, essa criança era fruto de uma desobediência, essa criança era consequência de alguns erros que eu cometi. Então nada do que eu fizesse ia mudar Deus. Se assemelha muitas vezes ao que nós fazemos. Nós achamos que jejuando e orando nós vamos mudar Deus. Não, o jejum e oração não muda Deus, jejum e oração muda a minha vida. Muda o meu conceito em relação a Deus. Quando eu jejuo, eu não mudo o que Deus pensa, mas eu mudo algumas coisas que acontecem dentro de mim. Eu passo a enxergar Deus de uma forma diferente, porque eu conecto quem eu sou com quem Deus é. Então Davi fica 7 dias em jejum e oração, e Deus não mudou o quadro de destruição que aconteceria ali na morte daquela criança. Mas abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Abra lá comigo no Salmo 51. Salmo 51. Esse salmo Davi escreve nesse momento de pecado, nesse momento de arrependimento. No Salmo 51, no versículo 1 diz assim: amém? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faça-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me tires da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitua a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te compraz em sacrifício, do contrário eu te daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifício agradável a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Esse salmo Davi escreve nesse momento. Nesse momento de angústia, de dificuldade, Davi escreve o salmo e fala: Deus, eu sei que o Senhor
não se importa com o que eu faço, e eu não quero que o Senhor me julgue segundo as minhas obras, mas não me afaste da tua presença. Não me tire da tua presença. Cria em mim um coração puro, renova em mim a tua presença, que o meu espírito, Senhor, esteja alinhado com o teu espírito. O que Davi estava dizendo é que nada do que eu fizer vai mudar quem é Deus, mas se tudo que eu fizer não muda quem é Deus, mas que a minha essência não se perca diante do Senhor. Ou seja, Davi estava dizendo assim: eu sei que eu nasci num corpo de pecado, no meio de um povo pecaminoso, os meus pecados são latentes diante do Senhor, os meus pecados são vistos pelo Senhor, os meus pecados são conhecidos pelo Senhor, mas Deus, que em momento algum o Senhor afaste de mim a tua presença. Eu posso perder carro, eu posso perder casa, eu posso perder filhos, eu posso perder tudo, mas que o teu Espírito não se retire de mim, porque se eu tiver o Senhor, eu tenho tudo. Você pode dizer amém? Diga para a pessoa que está do teu lado aí: se você tiver Deus, irmão, você tem tudo. Sim ou não? Sim ou não? Mas por que nós vemos uma geração de pessoas frustradas? Tendo Deus não tem tudo. Se nós dizemos que sim, por que a pessoa não tem o carro bom, ela reclama. A pessoa não tem a casa boa, ela reclama. A pessoa não viaja, ela reclama. A pessoa não tem a roupa que quer, ela reclama, sendo que Deus é suficiente. Aí a gente vai ver em Gênesis, quando Deus olha para Adão. Adão foi colocado por Deus no meio do jardim. Deus deu trabalho a Adão, Deus deu comida a Adão, Deus deu sustento a Adão, Deus deu tudo a Adão. E aí Deus olha para Adão e diz para Adão: não é bom que o homem esteja o quê? Mas Deus não era suficiente na vida de Adão? Adão estava só? Não, Adão tinha tudo. Adão tinha trabalho, Adão tinha casa, Adão tinha comida, Adão tinha bebida, e Adão tinha um relacionamento todos os dias com Deus. Mas aí Deus olha para Adão e fala assim: não é bom que você ande só. Há uma insuficiência, um desejo no teu coração que precisa de algo para suprir, e este algo está dentro de você. Eu vou tirar de você para que manifeste e você seja completo. Então deu a Adão a mulher. E aquilo que Adão estava vivendo de bom tornou-se então um caos, não pela mulher, mas pela insatisfação do coração dele. Porque a mulher na vida de um homem, ela é uma bênção, não é? Sim ou não? As mulheres vão falar que sim, né? Tem umas que é complicado, né? Mas a esposa de Adão não foi uma bênção na vida dele. Foi? Foi. O problema é que não havia algo bem resolvido dentro da sua casa, por isso que trouxe uma destruição. Assim como nada bem resolvido entre Davi e Batseba. Mas nada do que eu faço muda Deus. Eu posso fazer muitas coisas, eu posso estar na igreja todos os dias, eu posso dizimar, eu posso ofertar, eu posso dar o mundo para Deus, mas nada disso vai mudar a sentença de Deus ou o pensamento de Deus ao meu respeito. E Davi, nesse processo, ele entende isso. Deus, eu nasci no pecado, eu sou transgressor, sou pecador. Esse momento fez Davi refletir quem ele era. Porque talvez o conceito que Davi tinha até aquele momento é: o que eu fizer vai mudar Deus. Talvez o conceito de Davi até aquela era é: se eu jejuar, se eu orar, Deus vai mudar o quadro da minha vida. E Deus não muda o quadro da minha vida por um momento, mas pelo todo. Tem pessoas que acham que só buscar a Deus no momento da dificuldade muda Deus. Por isso que nós vemos igrejas cheias de pessoas vazias, porque as pessoas, elas vivem a vida corriqueira do lar, do trabalho a semana inteira, e acham que domingo, indo à igreja, está pronto, está resolvido o negócio, já vim na igreja domingo. Quando ainda, ó Deus, sou muito bom, apareci na quinta aí, já fiz, você me deu já. Quando na verdade nada do que eu fizer muda Deus. Mas quem eu sou é que agrada o coração de Deus.
Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Diga assim comigo: Deus não poupa os bonzinhos. Então não adianta ser bonzinho. Ah, mas eu sou tão bom. Ah, mas eu faço tanta coisa boa. Ah, mas eu sou tão legalzinho. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 64. Isaías no capítulo 64. Sabe por quê? Enquanto eu orava, Deus começava a ministrar o meu coração a respeito dessa palavra. E Ele falava que tem muitas pessoas que acham que vão mudar o coração dele, porque fazem muitas coisas. Você já viu aquele comercial da Tostines? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Você já conseguiu chegar a essa conclusão? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Subentende-se que seja a galinha. E Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? O problema é que a gente acha que as nossas obras mudam Deus. Será que as nossas obras mudam Deus ou Deus se move por causa de quem nós somos? Olha o que Isaías 64 diz, no versículo 6: Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Olha o que Isaías está dizendo: que um leproso, ele coberto com trapos de imundícia, é a ilustração de um pecador. É como que se eu cobrisse os meus pecados com algo. Ah, eu vou vestir uma roupa bonita e eu vou cobrir quem eu sou. Eu vou cobrir as intenções do meu coração. Eu vou cobrir achando que Deus não sabe quem eu sou. E ele fala assim: tudo isso é trapo de imundícia. Tudo aquilo que você usa para cobrir quem você é não resolve nada, porque quem você é, Deus conhece na essência. E tudo que você fizer para tentar mudar Ele não vai funcionar, porque Ele sabe da intenção do teu coração. O que Isaías está dizendo é: um leproso, ele cobre as suas lepras com trapos de imundícia, mas ele continua sendo leproso, ele não deixou de ser leproso. Aqueles trapos não servem para nada, vão esconder algo que na essência ele continua sendo. Nós achamos que muitas vezes, fazendo algumas coisas para Deus, nós vamos esconder a intenção real do nosso coração. E tudo que nós fazemos não passa de trapo de imundícia, trapos muitas vezes que nós usamos para esconder a nossa verdadeira essência. Porque às vezes nós falamos para Deus: não, Deus, eu vou dizimar esse mês, não é porque eu estou passando luta, não é porque eu espero algo em troca, não, Deus, é porque, né, ó Deus. Deus fala: tá bom, eu conheço teu coração. Olha, Deus, eu estou entrando num jejum, e eu vou falar isso aqui, nós estamos num jejum. Ah, Deus, eu vou entrar num jejum, não porque eu estou passando por luta, mas porque eu entendi o propósito. E Deus fala: ah, tá bom. Ó Deus, eu estou aparecendo mais assiduamente aos cultos, não porque eu estou passando por luta, o Senhor sabe, é que me deu uma vontade desesperadora agora de estar todo culto. E aí Deus fala assim: olha, tudo isso que você coloca para cobrir uma intenção errada é trapo de imundícia, não serve para nada. Quando Jesus ele vê uma viúva pobre colocando a oferta diante do altar, o que ele diz? Essa viúva fez mais do que os ricos. Mas ela entregou valor monetariamente muito menor do que os ricos, mas ela deu tudo, e os ricos deram o quê? Do que sobrava. Ou seja, tudo que os ricos deram eram trapos de imundícia, eles deram para tentar bajular, para tentar se aparecer, e a mulher não.
ela expôs toda a pobreza do seu coração e falou: Deus, é tudo que eu tenho. Quando nós pensamos que o que nós fazemos muda Deus, nós estamos nos vestindo com trapos de imundícia, achando que as nossas obras compram Deus. Foi isso que Davi fez: eu vou orar, eu vou jejuar, e talvez Deus mude o coração, talvez Deus sare o meu filho. Mas o filho morreu. E aí Davi escreve o Salmo 51, Deus, eu sei que eu sou um transgressor. Ou seja, esse tempo de jejum, esse tempo de oração, não mudou Deus, mas mudou Davi. Davi fala o que? Deus, filho não é importante. Entenda bem, lógico que os filhos são importantes, são continuidade nossa, mas no sentido que, Deus, o meu filho é o Senhor Deus, o Senhor tomou. Mas a única coisa que eu te peço a partir de agora, Deus, eu entendi, não afaste de mim o teu Espírito Santo. Porque eu vou passar a ser uma pessoa melhor quando eu entender quem é Deus. Ontem, eu mandei para algumas pessoas um texto sobre honra. Ontem eu estava orando à tarde, e Deus me deu uma palavra sobre honra. Nós estamos no ano da honra. Mas só vai entender honra quem entende o coração de Deus. Não entende na plenitude, mas quando a gente entende um pedacinho do coração de Deus, a gente entende o que é honra. Quando nós não entendemos e não conhecemos nada sobre Deus, nós também não entendemos nada sobre honra. Então hoje há muitas pessoas indo à igreja, mas não conhecendo Deus na essência, achando que o que fazem muda Deus, achando que chorinho, biquinho, quando seu filho está fazendo alguma coisa errada, e ele faz biquinho, ele faz manhinha, isso move teu coração? O meu não. A Rebeca, um dia a gente estava andando no shopping, ela deitou no meio do shopping. Continue andando. Larga lá, vai ficar aí, o problema é seu. Nem conheço. Partiu. Ela abriu um olho, levantou e saiu correndo atrás. Ou seja, não adianta a gente deitar no chão e ficar: ai Deus, eu quero. Eu falo, levanta. Fica fazendo biquinho não. Fica fazendo birrinha não. Ai se movimenta. Porque as manhas que você faz não mudam meu coração. Os trapos de imundícia não escondem quem você é na essência. Então não busque fazer, busque ser. Porque o fazer expõe muitas vezes uma intenção errada do meu coração. Jesus falava isso aos fariseus: vocês me honram só com o quê? Com os lábios. A honra, só há um jeito de demonstrar honra: é materializando a honra. Honrar, eu quero honrar o Daniel. Vem aqui, Daniel, ele é um excelente mestre, é um excelente pastor, é um excelente amigo, é um excelente... Era isso que faziam com Jesus. Eles falaram: cara, só me honra com os lábios, mas o coração de vocês está longe. A honra, ela precisa ser materializada. Eu preciso demonstrar de fato que eu honro. Então Davi, ele foi lá para o quarto orar, falando: Deus, eu imagino a oração de Davi deve ser como as minhas orações no momento de dificuldade. Israel era assim. Você vai ver ao longo da Bíblia, Israel, ele buscava Deus, o povo de Israel buscava Deus quando estava passando por luta. E aí Deus fala isso para Gideão. Legal, né? Quando Deus chama Gideão, Israel está sendo afligido pelos midianitas, Deus fala para Gideão: legal seu povo, né? Quando está na luta, me lembra de mim, né? Quando está no bem bom, bau, partiu, né? Partiu viajar, partiu passear, partiu viver minha própria vida. Aí está no momento de luta, corre para o quarto orar e jejuar. Deus não me julga pelo momento. Deus me... Ontem, não lembro quem eu estava conversando ontem sobre isso. Que tem gente que acha que Deus no final da vida vai pegar ponto positivo e ponto negativo. Foi o pastor Diego que falou, né?
Tem gente que acha que o quê? Eu vivi 60 anos, Deus. Aí Deus vai pegar ponto positivo, ponto negativo, né? Lembra quando o professor tinha aquela caderneta? Eu nem sei se tem hoje, ainda tem, né? Eu ia lá, olhava a caderneta da minha professora quando ela saía assim, eu era o número 3, sempre ali no comecinho. Então eu olhava lá, ponto positivo, ponto negativo, ponto... Eu sei que no final do mês ela ia pegar a média das minhas provas com pontos positivos e negativos e ia dar uma média. Tem gente que acha que com Deus é assim. No final da vida, Deus vai pegar e sentar aqui, ponto positivo, ponto negativo, ponto positivo, ponto negativo. Não. Eu lembro da história de um diácono muito abençoado, um homem servo do Senhor. Serviu ao Senhor na obra por 50 anos. Aí aposentou do trabalho. Aí ficou com uma vida um pouco ociosa. Mas sempre foi um homem fiel, com os filhos fiéis dentro da igreja. Um homem honrado, sempre respeitado na igreja. Mas com 60 e poucos anos ele se deu uma deslize e saiu com uma mulher. E a hora que ele estava no motel, primeira vez que aquele homem faz algo de errado. Quando ele estava no motel com aquela mulher, ele infartou e morreu. Serviu ao Senhor por 50 anos. No dia do velório dele, todo mundo olhou e falou: hein? Pecador. Ih, está no inferno já. Ninguém levou em consideração os 50 anos que ele serviu ao Senhor. Todo mundo julgou ele por aquele momento. Ninguém falou: putz, pecou. Coitado, mas sempre foi um homem de Deus. Teve seus filhos em sujeição. Sempre honrou. Não, ninguém lembrou. Todo mundo julgou ele por aquele momento. Então não ache que o momento que você vive, o que você fizer vai mudar Deus. Fala para a pessoa que está do teu lado assim: honre ao Senhor. Porque quem você é que honra a Deus. Então agora isso me credencia a não fazer nada. Não, agora que traz um peso para você fazer tudo. Então, ufa, ainda bem. Então agora, se nada que eu faço muda a Deus, então não vou fazer nada, só vou ficar na igreja orando e vou jejuando e pronto, vou buscar ser um homem mais espiritual e eu não preciso fazer nada. Não, a partir do momento que eu sou, eu faço. Mas se eu faço, eu não sou. Se eu fizer muita coisa, se eu estiver na igreja todo dia, eu sou filho de Deus? Não. Mas se eu sou filho de Deus, eu faço tudo por Ele. Porque quando eu entendo o que eu sou, tudo que eu sou se revela no que eu faço. O que eu sou é continuidade nas minhas ações. Eu sou filho da Maria Teresa, então isso revela o que eu faço para ela. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, olha o que Paulo diz. Paulo ele fala que a partir do momento que eu entendo quem eu sou, quem é filho de Deus aí, diga amém. Paulo ele diz assim: a partir do momento que você entende quem você é, o seu respirar. E por que eu disse do momento, contei a história deste homem? Porque Deus não vai me julgar pelo momento. Deus não deixou de ouvir Davi pelo momento. O momento que Davi estava passando era tenebroso, mas até ali Davi também não tinha vivido uma vida regrada em Deus. Davi tinha matado Urias, Davi tinha adulterado com Batseba, Davi tinha pisado na bola muitas vezes, e não era um momento de jejum e oração que ia cobrir todos os pecados de Davi. Mas uma geração fraca e uma geração que não conhece Deus acha que se pecar e pedir perdão, Deus atende. Eu peco, peço perdão, eu peco, peço perdão, eu peco, peço perdão. Deus não é bobo. Eu pego, coloco um trapo de imundícia, eu pego, coloco um trapo, eu peco, coloco um trapo, e assim eu vou levando Deus, vou empurrando Deus com a barriga. Deus não se move pelo que nós fazemos. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo diz assim: portanto, olha o versículo 30, se eu pratico com ações de graças, por que hei de ser vituperado? Por causa daquilo que dou graças. Do que dou graças? Aí ele diz no 31, portanto,
quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Ou seja, não faça porque você precisa, não faça porque há uma necessidade, não faça porque você está sendo obrigado a fazer, porque o fazer manifesta quem eu sou. Se eu faço porque a glória tem que ser toda para Ele. E se eu não faço, eu entendo também, eu faço subentender que eu não estou dando glória a Ele. Diga assim: a minha vida glorifica a Deus. Agora minha vida, ela glorifica a Deus em todo ambiente que eu estou inserido. Não é na igreja. A minha vida glorifica a Deus na igreja. Mas a minha vida tem que glorificar a Deus no trabalho. A minha vida tem que glorificar a Deus na rua. A minha vida tem que glorificar a Deus nos lugares mais escuros que eu tiver. Aqui ninguém está me vendo, ali a minha vida tem que glorificar a Deus. Porque Paulo fala: tudo o que você fizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para que Deus seja glorificado. Então, se eu estou numa festa da minha família, eu preciso criar um ambiente que glorifique a Deus naquele lugar. Se eu estou caminhando na rua, eu preciso criar um ambiente que glorifique a Deus naquele lugar. Se eu estou num restaurante, eu tenho que criar um ambiente para que Deus seja glorificado naquele lugar. E se eu tenho habilidades na igreja, eu preciso fazer tudo para que Deus seja glorificado naquele lugar. Por que você congrega na Koinonia? Por que você está congregando aqui? Você já parou para pensar isso? Você congrega aqui por causa de Jesus? Hã? Eu acho que não. Jesus está na sua casa? Sim ou não? Jesus está dentro do seu carro? Jesus está na Assembleia de Deus Madureira? Está na Universal? Subentende isso aqui. Jesus está aqui? Então por que se congrega aqui? Porque o ambiente te favorece em algo. As amizades, os laços de amizades. E por que eu saio então da igreja? Então não vou mais congregar na Koinonia. Eu vou congregar em outra igreja. Por quê? Porque aqui não está me agradando. Quando eu mudo de igreja porque não está me agradando, eu estou dizendo para Deus que eu sou volúvel e eu vou fazer algo só que me agrada, não que glorifica Ele. Quem aqui já foi humilhado pelo patrão? Já foi envergonhado por o patrão e pediu a conta de serviço por causa disso? Chega para o patrão e fala assim: eu estou chateado. Ele fala: engole o choro e vai trabalhar, meu amigo, que não é lugar para você ficar chateado. Então é isso que Paulo está dizendo. Não importa o lugar que você está, mas no lugar que você está, faça algo para que Deus seja glorificado naquele lugar. Amém? Por exemplo, vou dar um exemplo. Caiu o isopor aqui da igreja na quinta-feira. Eu não estava na igreja, foi meu aniversário de casamento. Fui levar minha esposa para comer fora. A gente só leva no aniversário de casamento, né? Não. E sabe que a gente fez aniversário de casamento? Coisa que a gente faz normalmente, corriqueiramente, porque não tem um dia especial para sair para comer. Aniversário de casamento, vamos comer fora, a gente come fora. Quando tem dinheiro, come fora, né? Quando não tem, come fora também, na casa da sogra, né? Mas na quinta-feira tinha um irmão aqui na igreja, e ele viu que o isopor caiu. Na sexta-feira ele me ligou: pastor, ele não é obreiro nenhum. Ele não é obreiro em área nenhuma da igreja, ele é um membro. E ele me ligou: pastor, eu estava no culto e eu vi que o isopor caiu. Tem como alguém abrir a igreja para mim ir lá colocar o isopor?
Ou seja, eu tenho uma habilidade e eu sei que a estrutura precisa desta minha habilidade. E se eu vejo que há uma necessidade, eu preciso fazer algo, não para ser reconhecido, para ser colocado num cargo de obreiro. Não, eu quero fazer algo para que o nome de Deus seja glorificado. Porque domingo vai ter culto e as pessoas vão chegar no culto, vai estar um buraco lá. Então eu não quero, ou seja, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, eu faço para que Deus seja glorificado. Está dando para entender isso? E eu não estou dizendo, estou usando um exemplo aqui, mas se eu vejo uma pessoa tropeçar na rua, eu tenho a responsabilidade de ir lá e levantar aquela pessoa. Ontem estava conversando com um casal, ali em frente ao shopping, um cara bateu no vidro do carro. Moço, quer comprar bala? Ali tem um monte, né? Em todos os semáforos do shopping, o cara vendendo bala. Quer comprar bala? Eu falei, cara, estou sem dinheiro. E eu estava mesmo. Eu tinha esquecido a carteira em casa, mas também não ia comprar. Mas aí ele falou assim, quer comprar bala? Eu falei, não quero. Não, você tem uma moedinha? Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta. Você está vendendo bala ou você está pedindo esmola? Falei, você precisa decidir, ou você está vendendo bala ou você está pedindo esmola. Se você tiver, aí eu falei para ele, o semáforo ficou fechado, se você estiver vendendo bala eu não compro, se você estiver pedindo esmola eu te dou. Porque de alguma forma eu preciso glorificar a Deus, seja abençoando alguém que pede uma esmola. Ah, mas ele vai pedir a esmola, não importa o que ele vai pedir, a Bíblia diz que eu tenho que cuidar daqueles que são necessitados e pobres, que não têm condições, é a responsabilidade da igreja. O problema é que nós deixamos para abençoar pessoas somente na hora que nós precisamos de algo. Nós deixamos para honrar pessoas depois que elas morrem. Há muitos tributos em nome do fulano, do ciclano, do beltrano. Depois que eu morrer não adianta dar flor. Depois que eu morrer não adianta fazer nada, eu já morri, não adianta escrever um textão bonito, ir lá no velório e falar, deixa eu falar umas palavras a respeito desse homem de Deus. Se não falou em vida, vai falar em morte. O problema é que nós deixamos para fazer algo para Deus, quando nós achamos que as situações podem ser mudadas pelo que nós fazemos, não pelo quem somos. Quando eu estou bravo com a minha filha, tudo que ela fizer não vai mudar as palmadas que eu vou dar nela. Ela pode chorar, ela pode implorar, ela pode pedir perdão. Eu vou falar, tá bom filha, você está perdoada, mas vira o bumbum que você vai tomar uma no bumbum. Ah não papai, mas eu pago um café. Fala, suborno também não dá, você vai apanhar assim mesmo. Então às vezes, na hora que Deus vem com a chibata, a gente começa, não Deus, para, eu vou jejuar, eu vou orar. Ai Deus, o peso está muito grande, as dificuldades estão... Não, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça agora. Para que no tempo da adversidade, Deus não vai mudar, mas o teu coração vai entender o propósito em tudo. Abra aí em Colossenses capítulo 3. Nós somos assim ou não somos? Nós buscamos fazer as coisas nos momentos que nós estamos passando por dificuldade. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Coloca aí para mim. Olha o que diz em Colossenses 3, 23. Amém? E tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para e não a homens. Tudo que você fizer, não faça para ser visto por homens. Tudo que você fizer, não faça para ser visto por pessoas. Tudo que você fizer, não faça para que homens se movam para te honrar, para te bajular, para te elogiar. Não, tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Porque tudo que eu faço manifesta quem eu sou. Então tudo que eu faço na minha casa, eu não faço para bajular a minha esposa. Eu não saio no dia do aniversário de casamento para alegrar a minha esposa. Eu saio para comemorar uma data legal entre nós, mas não para bajulá-la. Porque bajular ela, elogiar ela, eu faço isso todo dia, ou quase todo dia.
Hoje ela está com uma dor lá. Então antes de sair de casa ela está... Você precisa de algo, quer que eu faça algo? Ou seja, eu preciso deixar o campo preparado, né? Porque nós temos uma intimidade. Então eu não preciso, Deus não precisa ficar falando para mim, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Eu me movo segundo as necessidades do reino. Eu me movo segundo aquilo que é necessário no reino. Eu sei o que Deus precisa de mim. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: Deus conta com você, meu irmão. Sim ou não? Ah, Deus é dono do ouro e da prata, Deus não precisa do meu dinheiro, então não vou dizimar. Não, Deus conta com você. Ah, Deus pode levantar milhares de músicos, de obreiros, Deus não precisa de mim, então não vou fazer. Não, Deus conta com você. Se você olhar em Lucas capítulo 10, quando Jesus envia discípulos de 2 em 2, Ele fala assim: não leve comida, não leve alforje, não leve nada, porque no lugar que você chegar, as pessoas elas vão sustentar você, porque digno é o obreiro do seu salário. Então nada do que eu faço muda Deus, mas tudo que eu faço reflete quem eu sou em Deus. Se eu ajudo alguém, eu não ajudo porque olha Deus, estou fazendo uma aí para você ver, viu? Não, eu faço porque é a expressão de quem eu sou, é a continuidade de quem eu sou. Se eu ajudo alguém que caiu na rua, eu não ajudo para fazer uma média com Deus, eu faço isso para que ninguém saiba. Se eu abençoo a vida de alguém, é porque eu estou sendo abençoado. Eu dou daquilo que Deus tem me abençoado. Se eu faço algo, se eu estou jejuando, se eu estou orando, eu estou fazendo algo não porque eu preciso, mas porque faz parte da minha vida cristã. Porque senão está que nem naquela situação de 2 homens que sofreram que passaram por um momento de enchente numa cidade. Os 2 estavam presos numa ponte. E eles tinham que mergulhar dessa ponte, que a água estava subindo, então eles tinham que mergulhar para chegar do outro lado. Um orou, um dobrou o joelho, 30 segundos, mergulhou, nadou, chegou do outro lado. O outro orou 2 horas e foi submergido pelas águas. Qual a diferença de um para o outro? Que tem um que tem uma vida constante de oração. Na hora da luta só ajoelha: Senhor, obrigado. Puf. Agora tem outro que nunca ora, que nunca jejua. Na hora da luta tem que fazer que nem Davi, ficar trancado no quarto orando, 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 orando. Quantas pessoas a gente vê: pastor, ora por mim, pastor, estou desempregado. Pastor, ora por mim, estou desempregado. Ah, ora para Deus mudar o quadro. Depois que Deus muda o quadro, a pessoa some. Porque eu fazia enquanto havia uma necessidade. Eu fazia enquanto eu precisava de algo. Depois que eu deixei de precisar de algo, eu deixei de fazer, porque agora está tudo bem. Então nada do que eu fizer vai mudar Deus. E eu quero encerrar, abra lá em Gênesis 4:7. Gênesis capítulo 4, no versículo 7. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para quê? Para que Deus seja glorificado. Amém? Amém? Gênesis capítulo 4. O versículo 4 diz assim: Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e Deus descaiu seu semblante. Então lhe disse o Senhor: por que anda irado? Por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à tua porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha o que Deus fala: Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Ou seja, Deus atenta primeiro para quem eu sou, para depois o que eu faço. Deus atentou para Abel
e para a sua oferta. Primeiro eu olho para a sua vida, para depois ver o que você está fazendo. Por quê? Porque a sua vida fala mais do que o que você faz. Caim ficou nervosinho, Caim ficou de biquinho. Deus só está de biquinho por quê? Essa Caim pode fazer semblante feio, meu amigo. Se você fizer o que é bom, você vai ser aceito. Ponto. É pontual algo. Então, se fizer o que é certo, vai ser aceito. E aí ele fala assim: mas toma cuidado, porque o pecado está batendo à tua porta, mas sobre ele você tem poder de domínio. Mas aí vai dizer que Abel falou: tá bom, Deus, obrigado. E Abel continua caminhando para fazer o que ia fazer, que era matar Caim, matar Abel. Então o que eu faço não muda Deus, as minhas ações não mudam Deus, mas as minhas ações, elas glorificam a Deus. E eu glorificando a Deus, o céu se move ao meu favor, porque Deus atenta primeiro para quem eu sou, para depois o que eu faço. Não adianta eu tocar no louvor e eu não ter relacionamento com Deus. No músico bom, nos barzinhos está cheio. Sim ou não? Nos barzinhos da vida aí não tem muito músico melhor do que os que tem na igreja? Se a gente precisar de um baterista, de um violonista, de um baixista, vou ali no amarelinho ali, dou uns 80 para cada e eles vêm tocar aí. Sim ou não? Eu conheço igreja que paga músico que não são cristãos para tocar na igreja. Eu não estou falando de algo que eu não conheço, de algo que eu sei. Tem igreja aqui em Mogi que paga músico que não é cristão para tocar no culto. É só para fazer uma música bonita? Beleza. Mas o que eles fazem não corresponde a quem eles são. Agora teve uma quinta-feira que nós adoramos a Deus aqui com o irmão YouTube, né? O Eliseu Alves, Nívia Soares cantou aqui e nem sabiam. Alessandro Vilas Boas, e Deus manifestou a glória dele nesse lugar. Porque não é o que eu faço que manifesta a Deus, é quem eu sou. O que eu sou reflete o que eu faço. Amém? Então, quando eu sou filho, eu cuido da minha família. Se coloque em pé para nós orarmos. Quando eu entendo que eu sou filho, eu entendo que eu não faço para mudar Deus. Tudo que eu faço muda a mim mesmo. Então que você nessa manhã você possa dizer isso a Deus: Senhor, eu não quero fazer nada para mudar teu coração, mas eu quero, tudo que eu fizer tem que refletir quem eu sou. Se eu carrego Cristo, eu manifesto a Cristo a toda hora. Eu falei até isso pro Alisson, né? Eu falei, acho que se hoje eu fosse Uber hoje, eu ia colocar uma Bíblia no painel assim, todo mundo que entrar no carro já fala: essa é crente, sou crente, sou crente. Ah, se é extremista religioso, não, eu preciso manifestar quem eu sou. Posso ter vergonha? Porque todos os dias nós somos tentados, todos os dias nós somos afrontados, e as afrontas e as tentações não vão me tirar, não vão roubar a essência de quem eu sou em Cristo. Amém? Diga assim: tudo que eu fizer tem que glorificar a Deus. Se o que eu faço não glorifica a Deus, não é para Deus que eu estou fazendo. E deixa eu dizer uma coisa: tocar bateria, tocar baixo, tocar violão glorifica a Deus? Depende. Fazer a obra de Deus na casa de Deus glorifica a Deus? Depende. Às vezes está glorificando a si mesmo, não está glorificando a Deus. Eu dar uma esmola na rua glorifica a Deus? Depende. Às vezes eu estou dando esmola para glorificar a mim mesmo. E era isso que Davi entendeu naquele dia: nada do que eu fizer muda a sentença que Deus já determinou, a não ser, e aí ele escreve no Salmo 51, se eu tiver um coração puro e um espírito quebrantado. Amém? Vamos orar. Apresenta aí a tua vida ao Senhor. Ore ao Senhor nesta hora. Ore de verdade. Ore até você orar de fato. Diga a Deus: Senhor, nós sabemos que muitas vezes nós queremos ser aceitos pelo que fazemos,
Porque a sociedade que nós vivemos, ela é assim, Deus. As pessoas são aceitas pelo que elas têm, pelo que elas fazem. Mas no reino não é assim. Eu não sou aceito pelo que eu faço, nem pelo que eu tenho. Mas o que eu tenho e o que eu faço é a continuidade de quem eu sou. Então, Pai, que nós buscamos a cada dia, que nós busquemos a cada dia em ser um filho dedicado, ser um filho que ama, ser um filho que cuida das coisas do Pai. Senhor, se hoje eu faço algo na estrutura, igreja, eu faço porque eu quero, Senhor, ó Pai, glorificar ao Senhor através do que eu faço, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a minha vida glorifique ao Senhor, que o meu coração glorifique ao Senhor, que as minhas ações glorifiquem ao Senhor, que a minha fala glorifique ao Senhor, que o meu andar glorifique ao Senhor. Senhor, eu não quero, Senhor, ó Pai, buscar ao Senhor somente nos momentos de dificuldade. Senhor, eu não quero buscar ao Senhor, ó Pai, somente nos momentos em que eu estiver precisando. Senão eu serei um prostituto, Senhor. Senão eu serei um adúltero. Pai, em nome de Jesus, eu quero ser filho, um filho que manifesta os valores eternos de um reino inabalável. Quantas vezes nós nos movemos, Senhor, como Davi se moveu. Na hora da dificuldade nós oramos, nós jejuamos. Pai, em nome de Jesus, que a nossa vida seja uma constante. Senhor, ó Pai, eu tenho prazer em servir ao Senhor. Eu tenho prazer, Senhor, ó Pai, em fazer aquilo que o Senhor me comissionou a fazer. Seja na igreja, na estrutura, seja fora dela, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós deslizamos muitas vezes, pecamos, mas ainda que tudo que nós fizemos para cobrir os nossos erros, serão, Senhor, trapos de imundícia, de um coração, Senhor, ó Pai, perverso. Então, ó Pai, que o nosso coração seja tratado, que a nossa vida seja alinhada. Eu não quero, Senhor, ó Pai, só ficar ouvindo palavra, e não ter uma transformação na minha vida. Senhor, a minha casa precisa testemunhar Cristo em mim, os meus filhos precisam testemunhar Cristo em mim. Senhor, a sociedade precisa testemunhar o Cristo que está em mim. A igreja precisa testemunhar o Cristo que está em mim. Oh, recalamassuriando robalabachai. Que, Senhor, queime em nós, que queime em nós o desejo de buscar mais e mais e mais o Senhor. Se jejuamos, fazemos isso, Pai, para que a nossa carne seja mortificada, e nessa mortificação da nossa carne, nós possamos enxergar o Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, recalabalabassuriando robalabachai.